Olá, seja muito bem-vindo ao programa Quem Faz em Evidência. Lembrando sempre que o programa Quem Faz em Evidência tem o apoio e o patrocínio da FAMURS, a Federação das Associações dos Municípios do Rio Grande do Sul. Quando o município se fortalece, todo mundo cresce. O programa de hoje tem a honra de entrevistar um dos maiores nomes da advocacia gaúcha. Senhoras e senhores, comigo aqui no programa, o Dr. Pedro Alfonsin. Seja muito bem-vindo, doutor Pedro. Obrigado pela participação. Cláudio, eu que agradeço o convite para que a gente participe aqui do Em Evidência. Para nós é muito importante ter esse espaço de fala para a gente poder trocar ideia, e é assim que o nosso estado cresce, é assim que o país cresce como um todo. Perfeito. Doutor Pedro, vou começar lhe perguntando como que a sua trajetória no direito moldou a visão que o senhor tem hoje da advocacia contemporânea. Nós, como um todo, e a nossa carreira, ela é formada, e agora nos tempos modernos, eu estou completando 2 décadas aí de advocacia, e as mudanças são cada vez mais constantes, né? Se a gente remontar lá 2005, 2006, quando eu dei meus primeiros passos, até antes como estagiário, nós tínhamos o processo totalmente físico. De certa forma, do que a gente tem hoje, a internet estava ainda engatinhando, de certa forma. Eu não peguei tanto a época da máquina de escrever, mas ainda era o início da computação, as redes sociais, nós tínhamos lá o MSN, que as pessoas se comunicavam, etc. E hoje a gente tem a evolução, nós vivemos a era da inteligência artificial e a gente sente cada vez as mudanças acontecendo de forma mais rápida dentro da sociedade. E para nós, advogados, acompanhar essas mudanças numa profissão tão tradicional, milenar, para nós é sempre difícil, porque a gente tem sempre um teórico conflito entre a tradição e a modernidade. Doutor Pedro, pergunto agora sobre os principais desafios, até assumir posições de liderança na advocacia nacional. Cláudio, eu iniciei, até teve um congresso na sexta-feira, eu acho, na semana anterior, da Comissão da Jovem Advocacia, um congresso estadual que reuniu lideranças de todo o estado do Rio Grande do Sul. E lá eu contava um pouco do início da minha trajetória institucional na Ordem dos Advogados, como membro da Comissão do Jovem Advogado, depois como presidente da comissão. E trilhando esse caminho na época que o presidente Cláudio Lamaque tinha assumido a entidade. Eu costumo contar a história que os desafios sempre foram enormes, né? A advocacia do estado do Rio Grande do Sul, da minha época, os mais antigos se lembram da nossa sede na Andradas, onde a gente descia ali a ladeira, às vezes chovendo, inclusive quando eu peguei minha carteira lá em 2005, a caminho da sede, uma sede acanhada, alugada, uma entidade que infelizmente à época devia valores importantes, não tinha tanto essa visão da eficácia administrativa. E aí quando o presidente Cláudio Lamaque assume, a gente inicia ainda como muito jovem dentro da ordem, a gente já pôde acompanhar essas lideranças, dando espaço para quem iniciava na jovem advocacia, iniciando um trabalho de anos, que vai completar, na verdade, 2 décadas, mas de muitas entregas, tá? Então, hoje é uma entidade que, de certa forma, tem superávit e que, durante esse caminho, conseguiu pagar todas as dívidas trazidas e criar dezenas de sedes na capital, no interior do estado, ter uma caixa de assistência muito forte. Então, depois de passar esse período na Comissão da Jovem Advocacia, eu tive a oportunidade de ser convidado para ser vice-presidente da Caixa de Assistência durante 2 períodos, e depois como presidente da Caixa de Assistência como 2 períodos, e agora conselheiro federal da nossa Ordem dos Advogados. Doutor Pedro, em termos de como conselheiro, da Ordem dos Advogados, o que a gente pode dizer de pautas urgentes hoje para a advocacia brasileira? Bom, Cláudio, nós hoje vivemos momentos desafiadores de nós reafirmarmos as nossas conquistas históricas. Talvez o telespectador que nos assista possa confundir as prerrogativas do advogado ou das outras profissões como privilégios nossos, né? E, na verdade, são seguranças jurídicas e legais para que nós possamos dar ao nosso constituído
o melhor direito, ou seja, a ampla defesa e outros pontos. Então, quando um advogado não tem restrições de acesso, mesmo às salas dos magistrados, aos cartórios, como prevê o Estatuto da Advocacia, na verdade, são prerrogativas daqueles constituídos, ou seja, daquele idoso que precisa de um remédio e procurou um advogado para ingressar, que tem a necessidade de falar para o magistrado quais são as peculiaridades do caso concreto. Então, são diversos pontos e conquistas que hoje têm sido questionadas, de certa forma, pelo STF, pelo Supremo Tribunal Federal, pelo CNJ, ou seja, muitas vezes querem tolher a voz da advocacia numa tribuna, né? Então, esses pontos hoje, nós reafirmarmos as nossas conquistas, os honorários sucumbenciais, que é a remuneração do advogado a partir de processos judiciais, dos quais nós estamos sempre lutando, tanto em STJ, STF, para a manutenção das nossas conquistas, é uma marca dos tempos atuais, ou seja, nós reafirmarmos as conquistas. Porém, é muito necessário que nós voltemos a discussões macro de novos avanços para a nossa profissão. Não é somente que não somente nós não devemos procurar nos defender, mas também trazer novas conquistas para a advocacia como um todo. Com certeza. E, doutor Pedro, o curioso é que não existe direito sem a figura do advogado. Eu concordo, Cláudio, eu concordo plenamente. Então, eu não entendo, agora que eu estou compreendendo, falando com colegas, inclusive, participando pelo lado da OAB, realmente tenho visto que, por mais incompreensível que seja, o fato é que acontecem injustiças, né, com perdão do trocadilho, em relação aos advogados por parte da Justiça. E eu achei estranho, inclusive a própria OAB do Rio Grande do Sul tem pedido um posicionamento, né, com uma postura do próprio Supremo Tribunal Federal, mas, no geral, né, não entendo a Justiça, realmente tu li um advogado que está falando, a gente vê hoje na internet vários casos aí assombrosos, só que não existe um direito do cidadão, tem que entender isso, sem a figura do advogado. Não, o advogado, ele não é, como alguns querem achar, um entrave ao cidadão buscar o direito. Pelo contrário, ele é uma ponte para a justiça, né? E o advogado, Cláudio, ocupa uma figura dentro da sociedade como um todo muito importante, porque, na verdade, quem está no topo da pirâmide da nossa democracia não são as autoridades, e sim o cidadão. E esse cidadão, ele é representado pelo advogado. Portanto, quando a gente fala da importância do advogado ter a palavra, quem tem a palavra é aquele que ocupa o ponto mais alto da nossa pirâmide constitucional, que é o cidadão. Então, o cidadão ou as instituições em si representadas por pessoas que se qualificaram para representá-las em juízo, que foram escolhidas por essas pessoas para representá-la. Muito bom, doutor, muito bom. Vou perguntar então na presidente da Comissão de Direito Civil da OAB, doutor Pedro, nacional, né? Quais temas têm recebido aí maior atenção? Cláudio, ano passado eu tive a honra aí de ser nomeado presidente da Comissão de Direito Civil, nessa época que nós tratamos da reforma do Código Civil. Nós não somos a favor, nós não somos contra a reforma, mas a ordem tem que sempre ter fala nesses grandes debates nacionais. E me foi dada essa incumbência pelo presidente do Conselho Federal, pelo presidente do nosso Conselho Seccional e sua diretoria, para que nós possamos representar junto ao Senado e os outros entes nesse debate tão importante quanto a reforma do Código Civil e do direito civil como um todo. E aí a justificativa daqueles que defendem a reforma é que nós precisamos atualizar, nós precisamos reformar a lei como um todo, que eu chamo de maneira carinhosa a Constituição do direito privado, né? O direito privado que é aquilo que regula as nossas relações pessoais, né? Os condomínios, os direitos de família, a importância de você fazer um contrato de compra e venda do imóvel, a importância de nós termos diversas obrigações e essas regras gerais que a sociedade como um todo possa se organizar. Então, nesse momento, dentro do Conselho Federal, presidindo a Comissão de Direito Civil,
nos dá essa responsabilidade de trazer diversos temas, esclarecimentos à advocacia brasileira, à sociedade como um todo em relação aos debates que estão tendo dentro do Senado e também a qualificação em relação a eventual texto que venha dessa reforma. Eu acho importantíssimo nesse sentido de aproximar a sociedade do direito, né? Eu acho isso importante para que o cidadão consiga entender, né, os seus direitos também, além dos seus deveres, é claro. E aí, né, Cláudio, assim, dando exemplos mais comezinhos, assim, por exemplo, quando nós vamos tratar qual é a relação do cidadão com o seu animal de estimação e o que o direito tem a ver com isso. É verdade. É interessante, por exemplo, quando um casal se separa e tem um animal de estimação, qual é a regulamentação que tem que ser dada pela sociedade no momento concreto? E tem acontecido muitos casos, a gente tem exatamente. Visto, né? Então, por exemplo, quando uma pessoa falece, eu estou pegando o exemplo do animal de estimação porque se nós fazermos estatisticamente, tem 75 milhões ou mais de animais de estimação no Brasil. Não é pouca coisa. Né? E é necessário nós fazermos a regulamentação. Porque por mais que as pessoas às vezes sejam contra a regulamentação, e eu dou um exemplo, eu tenho um exemplo para mim, talvez seja um exemplo mais escrachado, assim, para dizer, mas, por exemplo, será que algumas pessoas dizem, não, mas nós não precisamos da lei, o próprio cidadão se autorregula, ou a sociedade se autorregula. Mas aí, em resposta, eu concordo na maioria das vezes, mas é preciso regras mínimas. Por exemplo, a sinaleira no trânsito, ela é necessária ou não para a sociedade? Como é que a sociedade se regulamentaria sem uma sinaleira? Quem é que passa, quem é que cruza, quem é que espera? De certa forma, seria um caos no trânsito, uma sociedade sem sinaleira. Belo exemplo. Então, assim, é um exemplo mais comezinho para que a gente saiba da necessidade de nós regulamentarmos as nossas regras privadas. Muito bom, doutor Pedro Afonso. A gente já está chegando aqui no final desse primeiro bloco, mas olha, eu tenho certeza que o pessoal de casa está gostando também. A gente está falando sobre o direito de uma maneira prática, né? E que exatamente como afeta a vida do cidadão. A gente já volta, em seguidinha a gente tem mais papo com o doutor Pedro Afonso. Um instante só. Estamos de volta com o programa Quem Faz em Evidência de hoje. Lembrando sempre que o programa tem um apoio aí, o patrocínio da FAMURS, a Federação das Associações dos Municípios do Rio Grande do Sul, porque quando o município cresce, todo mundo se fortalece. Hoje tenho a honra e o prazer de conversar aqui com o Dr. Pedro Afonso, falando sobre direito, sobre a OAB e muito mais. Doutor Pedro, vou começar lhe perguntando nesse segundo bloco a questão, o senhor comentou no bloco anterior, sobre a inteligência artificial, que no caso do mercado do direito é muito utilizado, né? E causou realmente um impacto aí grande. Como é que o senhor vê a utilização dessa ferramenta para o direito, para a advocacia? Cláudio, a importância hoje da inteligência artificial para a sociedade é tão grande que nós podemos avaliar por diversos aspectos, né? Tem primeiro o aspecto prático da utilização do advogado. De certa forma, Cláudio, nós não podemos ser hipócritas. Nós não podemos criticar a inteligência artificial. Às vezes eu brinco. As pessoas criticam a inteligência artificial usando a inteligência artificial. É verdade. Então vai fazer um texto para criticar a inteligência artificial. E aí pede para a inteligência arrumar. Exatamente. Então, assim, a gente tem que saber que é algo que está na sociedade como um todo, né? Portanto... aí nós temos que tratar, como a gente estava dizendo, a questão da regulamentação é relevante. Tem alguns aspectos que nós não podemos utilizar a inteligência artificial de maneira ilegal, né? E aí está o nosso código de ética para proibir, com aqueles prompts para incentivar a inteligência artificial, uma decisão da justiça que utiliza a inteligência artificial a se encaminhar em certo sentido. Sim, e de inventar decisões que nunca existiram também. Exatamente, né? Jurisprudências inventadas, né? Do advogado ter esse cuidado. Por outro aspecto, nós temos um aspecto macro dentro do judiciário, que é nós temos que regulamentar de uma maneira bastante séria esse debate de unificação, e aí eu trago algumas questões importantes, né? Os nossos códigos de processo civil, penal, trabalhista, eles são todos nacionais, ou seja, nós temos que ter um prazo aqui no estado do Rio Grande do Sul, um prazo no Amazonas e um prazo no Pará que seja o mesmo. Opa. Né?
Nós não podemos ter o prazo para recorrer 15 dias no Rio Grande do Sul, 15 dias no Amazonas e 10 dias no Pará. Estou dando um exemplo. Sim. Então, nós temos a questão processual é nacional. Portanto, na minha visão, quando nós tratamos de inteligência artificial, sistemas que o Poder Judiciário utiliza, sistemas como um todo, nós temos que ter uma regulamentação e transparência em relação ao que é utilizado, de qual forma é utilizado e quando deve ser utilizado pelo Poder Judiciário. Entendi. Então, você ter um recurso negado por uma ferramenta de inteligência artificial é algo que vai contra a tudo que foi a criação e o propósito do Poder Judiciário como um todo. Entendi. Você não ter um juiz, uma desumanização do processo como um todo, Excelente. é algo que me preocupa bastante. Excelente. Então, aquela figura do juiz, o juiz é uma figura, além de tudo, uma figura política. Sim. Dentro da comarca, dentro de um presidente de tribunal, e nós precisamos dessa avaliação humana daquele processo judicial. Porque a gente pode falar em números globais de quantos processos, milhões de processos que existem no Brasil, mas por trás de toda a capa do processo existe um cidadão por trás, existe uma empresa por trás pleiteando um direito. Não somos números. Não são processos inventados ou falsificados, etc. Portanto, nós temos que ter esse cuidado de nós termos um olhar humano atrás dessas ferramentas. Então, sim. Tem princípios que nós não podemos abrir mão sob pena de nós nos canibalizarmos como ser humano, Porque no momento em que a gente delega para a máquina todas as funções, sim, nós diminuímos nosso papel como ser humano. Então, é isso que nós temos que ter bem firme quanto às questões de regulamentação de inteligência artificial. E aí tem diversos outros aspectos a se analisar sobre essa matéria, mas eu não quero tomar aqui a entrevista em relação a esse ponto. Mas, por exemplo, o direito à saúde, como é que os hospitais estão usando, qual legislação nós vamos utilizar em relação à inteligência artificial. Estou dando uma atividade, só a saúde, mas que engloba a todos nós, questão educacional dos nossos filhos, tudo isso tem que passar por uma regulamentação. Doutor Pedro, pegando a questão, falamos em segurança jurídica, o que na sua avaliação, mudanças na própria legislação, se fala muito essa expressão de uns tempos para cá, o Brasil falta segurança jurídica. Sim. O que significa isso e o que pode ser feito para mudar isso, doutor? Interessante, bem instigante a pergunta, Cláudio, em relação à segurança jurídica. Esses temas, por vezes, eles atravessam gerações. A temática da segurança jurídica, a temática da liberdade. É verdade. Então, nós tivemos já... Muitos se acham inovadores em relação à defesa das liberdades, mas foram feitas revoluções durante séculos e séculos. Para se chegar onde chegou. E sempre em defesa da liberdade. Então, quando nós tivemos a Revolução Francesa lutando contra as autoridades, outras tantas atos durante esse caminho, para que a gente possa hoje, como disse bem, exercer esses direitos de maneira responsável. E a segurança jurídica entra um pouco dentro desse contexto, porque a segurança jurídica é justamente o que garante ao cidadão que ele não vai ser usurpado em seus direitos pelo Estado, correto? Então, o cidadão, de novo, voltando àquela figura que eu utilizei, como o indivíduo como prioridade dentro do Estado democrático de direito, ou seja, quando o indivíduo faz um contrato, ele quer ter a garantia que o Estado não vai modificar aqueles direitos em relação ao contrato firmado. Quando o indivíduo faz uma transação tributária, por exemplo, na empresa, ele quer ter garantia que futuramente não vai simplesmente, com o próprio Estado, o Estado não vai revisar aquilo a médio prazo. Ou quando se faz um investimento em nosso país e se tem certas leis que garantam aquele racional econômico, que aquele racional seja exercido pela empresa e seja respeitado pelo Estado. Então, eu passo aqui alguns itens em relação a esse tema de segurança jurídica que, às vezes, por exemplo, permeiam, inclusive, a temática da reforma do Código Civil. Nós temos um texto que
que preocupa bastante os juristas em relação à segurança jurídica, porque abre margens para uma intervenção do Poder Judiciário grande através de cláusulas abertas, como, por exemplo, a função social no contrato, que ela é repetida N vezes dentro do texto da reforma, e existe essa crítica muito bem construída de juristas em relação a essa ampliação dessa figura da função social do contrato, que até hoje não se sabe bem o que é. Ah, entendi. A função social do contrato, obviamente o contrato exerce uma função social, mas na verdade a função social do contrato é respeitar o contrato, né? Que o contrato seja respeitado. Mas que não venha um terceiro depois dizer qual é a interpretação daquele contrato através da temática da função social do contrato. Portanto, eu procurei aqui ser bastante amplo em relação à questão da segurança jurídica na sociedade como um todo, mas ela permeia certamente todas as matérias, desde o direito penal em relação à tipicidade dos artigos ali auferidos no Código Penal, né? São vários itens dentro da nossa sociedade que se baseiam na segurança jurídica e confiam na segurança jurídica como um todo. Perfeito. Doutor Pedro, estava olhando aqui, né? Ricardo Alfonsin Advogados. Sim. Quero perguntar como é que o escritório como um todo, né? A gente está falando muito de inovação, de tecnologia, mas também de tradição. Como é que o escritório mantém essa relação com a tradição, ao mesmo tempo junto com as inovações? Bom, a gente tem uma história aqui no escritório muito bacana, né? Iniciada pelo meu pai, que saiu lá de Camaquã, no interior do estado, para fazer faculdade aqui em Porto Alegre. Isso lá nos idos anos de 74, na época que o meu internacional ainda jogava bem, né? E foi firmando teses importantes junto aos tribunais, foi se consolidando como advogado e depois passando por gerações. Minha irmã, o meu primo Antônio também é sócio aqui no escritório, doutora Alilei, doutora Vanessa, outros tantos advogados que contribuíram com o crescimento do escritório em diversas matérias, para que a gente tivesse uma consolidação hoje do nosso escritório aqui na área do direito civil, empresarial principalmente. Maravilha. Doutor Pedro, o que a gente pode falar das áreas do direito que tendem a crescer nos próximos anos? Perfeito. Cláudio, nós estamos acompanhando também uma ampliação em relação às áreas tradicionais, isso é importante sempre destacar, porque às vezes a gente sempre tenta fugir para áreas de nichos assim, porém, às vezes a própria remuneração do advogado está no que a gente chama aí de direito empresarial, civil, direito de família, direito penal, direito trabalhista, aquelas áreas que nós estamos acostumados a ver. Porém, tem nichos, né, de especialização dentro dessas áreas. Hoje, no Brasil, talvez um dos maiores fenômenos de crescimento seja o direito previdenciário, né? Eu vejo muitos profissionais, muitos colegas na capital e no interior buscando essa pauta do direito previdenciário. Nós temos aí os nichos, por exemplo, já consolidados, como direito ambiental, né, que chama muita atenção, inclusive, dos estudantes de direito desportivo, outras matérias, tratando de Copa do Mundo, né, direito desportivo, outras matérias importantes como direito digital, né, as temáticas voltadas para a inteligência artificial. E, como eu estava dizendo, por exemplo, dentro do direito penal, nós podemos tratar do direito penal econômico, que cresceu muito. Aí a questão do direito tributário, com a reforma a reforma tributária, certamente criará novas demandas para quem for especialista dentro dessa matéria. E aí tem essas misturas. Aquele advogado penalista que é especializado na questão tributária. Sim. Né? Ou outros pontos em relação ao direito empresarial. Aqui vou te dar um exemplo, né? Indústria farmacêutica, né? Quantos advogados são especialistas em indústria farmacêutica? Quantos advogados são especialistas na questão no mercado de energia todo, energia eólica, quais são as regulamentações necessárias para esse tipo de matéria? Então, Cláudio, para nós, assim, é sempre desafiador. Nós temos que nos manter atualizados, né, nos estudos sobre essas matérias,
mas também o direito permite a esses novos profissionais procurar mercados distintos e ganhar espaço. Eu costumo dizer, se o advogado ficar aquele debate entre a questão, minha geladeira estragou e eu vou ingressar com uma ação judicial, não vai ter futuro dentro da nossa profissão, porque efetivamente a inteligência artificial vai retirar o emprego dele. Sim. Mas se ele se especializar em direito, por exemplo, na área de saneamento, que está crescendo com o marco do saneamento no Brasil, outras tantas áreas, provavelmente a médio prazo ele vai ter espaço. Doutor Pedro Alfonsin, a gente está com 1 minutinho aí, eu vou pedir um recado para quem está ingressando agora no direito, em 1 minuto. Não, primeiro, que confie, né, na justiça, que confie no Estado Democrático de Direito, que haja com ética dentro da nossa profissão, porque quem não age com ética pode até ter sucesso 1 mês, 2 meses, até 6 meses, mas ele não vai conseguir passar 1 década, 2 décadas da nossa profissão, porque o advogado vive da sua reputação. Verdade. E a reputação, ela se dá nessa construção, na construção de uma marca pessoal em relação à sociedade como um todo, respeito, um respaldo da sociedade em relação àquele profissional. Portanto, para mim, essa é basilar que o advogado se porte com ética, com probidade em relação aos seus clientes e à sociedade como um todo. Doutor Pedro, muito obrigado pela entrevista, obrigado pela participação. Foi um prazer entrevistar o senhor. Eu que agradeço, Cláudio, a oportunidade da gente estar aqui fazendo esse debate tão importante. E obrigado a você de casa também que está nos acompanhando, tá bom? Um grande abraço e até a próxima.